Quero saudar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, a todos os internautas aqui do meu canal do YouTube. Que Deus abençoe essas 11 pessoas inscritas que estão colaborando com o meu trabalho. Que quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, evangelista Adonai Patrício. Já quero desejar uma tarde abençoada de Deus para as vossas vidas, amém? Essa tarde que o Senhor nos concede de quarta-feira. Eu quero, irmãos, deixar uma saudação, uma palavra, já iniciando, aqui essa tarde maravilhosa que o Senhor, Ele nos concede, amém? Às 11h33, no horário da cidade de Manaus, estado do Amazonas. Pega a sua Bíblia, eu sei que neste momento está aí disponível. Pega a sua Bíblia e abra comigo, irmão, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 32, amém? Eu quero deixar uma palavra de Deus para os matadores de bestas feras, acostumado com guerra, acostumado com batalha. Deus, Ele tem uma grande obra e tem uma mensagem para você, amém? 1 Samuel capítulo 17, versículo 32, que vai dizer assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Amém? Estamos, irmão, diante de uma mensagem a qual o Espírito de Deus Ele traz aos nossos corações. Aqui neste livro que nos conta sobre, você conhece a história, sobre a vida de um jovem diferente. Eu estou falando de Samuel. Glórias a Deus. Eu estou falando da pessoa por nome de Davi, que a Bíblia vai nos relatar. Você conhece muito bem que Samuel, ele vai terminar o seu ministério, vai passar os ministérios de outros homens, de outras mulheres de Deus. E quando nós abrimos a nossa Bíblia, aqui neste mesmo livro, a qual esse profeta de Deus escreveu, ele vai, em uma das suas escrituras, ele vai falar sobre a história do jovem por nome de Davi. Você conhece a história que a Bíblia vai dizer: Davi, filho de Jessé, conhecido na cidade de Belém. A Bíblia vai relatar para nós que este jovem escolhido por Deus e consagrado pelo Senhor era um menino que era desprezado pelos seus irmãos. Você conhece a história que também vai dizer que este jovem ele foi criado no campo. Ele foi criado cuidando de ovelhas de seu pai. A responsabilidade de Davi era cuidar das ovelhas do seu pai. A responsabilidade deste jovem era cumprir com as suas ordens, a ordem paternal. Você conhece também que a Bíblia vai dizer que vai chegar um momento que Davi vai ser ungido a rei pelo profeta Samuel. Este homem que a Bíblia vai dizer que depois que ele passa a ser ungido a rei, ele vai
apesar de já ter a presença, ele vai passar a andar com o Espírito Santo. E vai chegar o momento certo da vida de Davi, que duas nações, irmãos, vai se degradar. Você conhece a história que duas nações, uma nação por nome de Israel, outra nação por nome de Filisteu. Você sabe muito bem que essas duas nações vão agora se degradar, vão se preparar para uma grande batalha. E a Bíblia vai dizer que quem é que está no meio dos filisteus? Um homem por nome de Golias, que pesava na base de 3 metros de altura. A Bíblia vai dizer que este homem, ele vai agora se levantar. E quando ele se levanta, ele vai se levantar não para se levantar contra o povo de Israel, mas a Bíblia vai dizer que ele vai se levantar contra o Deus Todo-Poderoso. Ninguém conhecia Davi, mas quando Davi, enviado por Deus, juntamente também pelo seu pai Jessé, ele vai chegar ali naquele lugar para dar pão, para dar alimento para os seus irmãos, e também para dar uma oferta para Saul, ele vai ouvir uma grande afronta. Essa afronta vem do grande gigante Golias. E a Bíblia vai dizer que quando Davi ele vê essa afronta, vai dizer que ele vai agora se levantar contra Golias. Ele vai se tornar uma pessoa agora que vai criar uma vontade imensa de derrubar o gigante. Por quê? Porque Davi, ele via que o gigante estava afrontando o Deus que ele servia. E você sabe muito bem que quando alguém mexe com o nosso Deus, quando alguém afronta o nosso Senhor, apesar dele ser Deus, nós que somos o filho dele, nós vamos se doer, nós vamos para a guerra, para mostrar que nós somos filhos de leão. Você conhece muito bem a Bíblia e vai dizer que quando Davi, ele vai se dispor a pelejar, o Saul não queria lutar contra Golias. Abinadab, Samá, Eliabe não queria lutar contra Golias. Nenhum dos soldados israelitas queria lutar contra Golias. Mas quem aparece no momento e na hora certa, o pequeno Davi. A Bíblia vai dizer que quando Davi ele vê que todos não querem, ele se dispõe a ir para a peleja. E a Bíblia vai dizer que ele vai dizer assim: não desfaleça o coração de nenhum de vocês, por causa desse grande filisteu, porque o teu servo irá e pelejará. A Bíblia vai dizer que Saul agora vai olhar para Davi e vai encontrar em Davi uma questão de uma pessoa muito pequena, uma pessoa incapacitada de lutar contra aquele gigante que era guerreiro, apesar desde a sua mocidade. Davi ele já era acostumado com desprezo, Davi já era acostumado com afronta, porque desprezo vinha dos seus próprios irmãos, afronta vinha dos seus próprios irmãos. A Bíblia vai dizer que Davi já era acostumado com humilhação, Davi já era acostumado, aleluia, a fazer coisas, já era acostumado com coisas que os seus irmãos faziam perante ele. E a Bíblia vai dizer que ele foi se acostumando, ou seja, ele cresceu debaixo de humilhação. E agora Davi está enfrentando mais uma humilhação que a Bíblia vai dizer. Essa humilhação não vem mais dos seus irmãos, agora vem do rei da capital de Israel. Agora vem, aleluia, do rei que comandava todo o povo israelita. Mas apesar de ele já ser uma pessoa acostumada com as humilhações, acostumado com os desprezos, com o seu próprio pai, a Bíblia vai dizer que agora ele vai se levantar e vai dizer bem assim: não. Quando o Saul olha para ele, vai dizer bem assim: você não vai poder lutar contra este gigante, porque você ainda é muito jovem, você não tem experiência com luta. Ele é guerreiro desde a sua mocidade. É aqui que eu quero entrar para a tua vida. Quando Davi ele vê o rei Saul afrontar ele, quando Davi ele vê desprezo da parte do rei Saul, ele vai lançar uma parábola que ninguém sabia. Todo mundo conhecia Davi como pastor de ovelha. Todo mundo conhecia Davi como um pastor cuidador de rebanho. Mas ele vai agora lançar uma história que ele escondeu durante 3 anos e alguns meses. A história de Davi é essa. Ele vai lançar a sua parábola. Ele vai lançar o seu segredo. Ele vai lançar algo que ninguém sabia, nem os seus próprios irmãos, nem o seu próprio pai sabia o que ele fazia. Ninguém via, ninguém conseguia contemplar o que Davi fazia no campo. A única coisa que as pessoas conseguiam ver em Davi era todo dia ele chegando na sua casa sujo, só barro do campo, porque apesar de ele chegar todo sujo, as pessoas diziam: lá vem o pastor de ovelha. Apesar de ele chegar todo
todo sujo, as pessoas diziam: ah, estava cuidando dos rebanhos, é por isso que ele está todo sujo. Estava dando banho nos cordeirinhos. Mas ninguém sabia o significado daquela sujeira que Davi tinha. Ninguém sabia o significado daquela sujeira que Davi levava todos os dias para casa dele. Eu vou te explicar. Davi, quando ele chega na presença disso, a Bíblia vai dizer que ele vai lançar a sua parábola, e ele vai dizer bem assim: estava o teu servo apacentando as ovelhas do meu pai, e vinha um leão e vinha o urso e tomava as ovelhas de meu pai e levava ela. Eu iria após o urso, eu ia após o leão e matava, pegava na sua barba, jogava ele no chão e tomava a ovelhinha do meu pai da sua boca e matava o leão, matava o urso. Ninguém sabia que Davi era acostumado a matar leão. Nós somos acostumados a ouvir por aí, você conhece a história, você também já ouviu, que muitos pregadores dizem que Davi, ele matou apenas um leão, Davi matou apenas um urso. Mas se você analisar em dentro deste versículo, a Bíblia vai dizer que Davi dizia bem assim: quando eu estava apacentando as ovelhas de meu pai, vinha um leão e vinha o urso. A palavra vinha, meu filho, não está no singular, ela está no plural. Então, se ele dizia que ele matava, que vinha um leão e vinha um urso, ele estava querendo dizer que ele já tinha matado mais de um leão. Ele já estava querendo dizer que ele já tinha matado mais de um urso. Você conhece a história. As pessoas conheciam Davi, aleluia, somente como pastor de ovelha. Mas quando Davi ele chega na presença de Saul, ele vai dizer bem assim: não, o teu servo, quando vinha um leão, quando vinha o urso, toda vez que vinha um leão, toda vez que vinha um urso, teu servo ia lá, pegava sobre a barba dele e jogava ele no chão. Agora imagina comigo uma coisa: um leão em pé, aleluia, pode ser uma pessoa, pode ser 2 pessoas em pé. Um urso em pé pode ser mais de 3 pessoas em pé. Quando um leão ele fica em pé, você sabe muito bem que ele passa muitas das vezes de várias pessoas. Quanto mais o urso ficando em pé, eu vou dizer uma coisa para você: Davi ele tinha a ousadia do Espírito Santo. Ele fazia aquela força contra aquele leão, ele usava força contra aquele urso e matava o leão e matava o urso. Agora pensa, um jovem que não tinha quase nada na sua vida, um jovem que não tinha muita força para enfrentar, mas quando ele vê um leão pegar a sua ovelha, quando ele vê o urso pegar a ovelha de seu pai, eu imagino agora a força do Espírito Santo descendo sobre a vida de Davi, e Davi lutando contra um leão. Eu vou dizer uma coisa para você nesta tarde: para derrubar leão não é qualquer um que derruba, para derrubar urso não é qualquer um que derruba, para derrubar o leão tem que ter arma, para derrubar o urso tem que ter arma para poder derrubar ele. Se não tiver arma, não tem como matar leão. Mas eu quero apresentar para você um jovem que matava leão com as suas próprias mãos. Eu quero apresentar para você um jovem que matava urso com as suas próprias mãos. Ninguém via Davi matar leão, ninguém via Davi matar urso. Todo mundo olhava Davi como pastor de ovelha, mas ninguém olhava Davi como matador de animais ferozes. Todo mundo olhava Davi como matador apenas e cuidador e pastor de ovelha, mas ninguém via Davi sendo matador de animais ferozes. Deixa eu dizer uma coisa para ti nesta tarde, aleluia. Ninguém via Davi matando urso, meu filho. Ninguém via Davi matando leão. Ninguém sabia por que Davi chegava na sua casa todo sujo de lama, todo sujo com a sua roupa toda farropenta de deserto. É porque ele era acostumado. Não era todo dia que Davi ficava sujo das ovelhas, não. Tinha dias que Davi tinha que derrubar leão.
Tinha dias que Davi tinha que derrubar o urso. Ninguém via Davi matar leão, ninguém via Davi matar urso. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta tarde. Aleluia, as pessoas muitas das vezes só te veem como apenas um membro da igreja. As pessoas muitas das vezes só te veem como apenas uma pessoa que faz parte do corpo e do sangue de Jesus. Mas ninguém vê você como um grande homem, como uma grande mulher de Deus. Ninguém conhece, ninguém reconhece as tuas guerras, meu filho. Ninguém reconhece as tuas lutas do dia a dia. Você abraça, você dá a paz do Senhor para o teu irmão. Você sorri para a sua irmã, mas ninguém vê a lágrima que você derruba pelas madrugadas. Ninguém vê a lágrima que você derrama às noitadas. Ninguém consegue ver. Ninguém vê você se levantando pela madrugada para se humilhar na presença do Senhor. Todo mundo te vê apenas como um céu, apenas como membro da igreja. Mas Deus está dizendo bem assim: eu te vejo como matador de animais ferozes. Eu te vejo como matador de leão. Eu te vejo como matador de urso. Ei, Deus está te preparando no campo para derrubar gigante no meio da multidão. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me escutando através desse canal. Aleluia, ninguém te vê chorar, meu filho, mas tem um leão que te vê chorar. Ninguém te vê gemer, mas tem um Espírito Santo que te vê